31º dia da Quaresma de São Miguel. Louvado seja Deus que nos trouxe até aqui. Valei-me São Miguel, que neste caminho bonito de 40 dias nos conduz com sua mão, nos fazendo adentrar nos mistérios angélicos, né? E como está sendo bom, como estamos crescendo, como Deus está nos conduzindo. De fato, Deus está nos conduzindo, né, Padre? Sem dúvida. E como o Senhor está também nos formando, né? Formando, esclarecendo, tirando dúvidas, né? Isso é muito bom. E que bom que nós estamos podendo, estamos permitindo, estamos deixando o Senhor nos formar. Isso é muito bom. Fazer isso em nós, né? Isso. Se abrir a isso, porque eu também preciso dar essa resposta, né? Eu preciso me abrir a esse novo de Deus, né? E quando eu vou me abrindo, eu vou entendendo que desde o momento da minha concepção, eu não estou só, né? Qual que é o momento da minha concepção? Quando o meu pai e a minha mãe teve a relação sexual que me concebeu. Desde ali, eu já não estou só. Não estava quando estava em Deus, mas depois que via esse mundo, o meu anjo está comigo, me protegendo, me defendendo. Eu fico pensando, né? Quanta coisa o meu anjo da guarda já deve ter passado, né? Para que eu chegasse até aqui, né? Na minha gestação, na gestação de cada um de nós, na nossa infância, adolescência, juventude. Que caminho ele fez. E na maior parte do tempo, vou falar de mim, viu, Padre? Não sei o senhor não, mas a maior parte do tempo, tem 40 anos. Eu acho que o meu anjo, eu consegui, né, estar com ele, dar-lhe a atenção, desses 40 anos, muito pouco tempo. Na grande maioria das vezes, totalmente ignorado, deixado de lado, né? Quero muito crescer ainda na intimidade com o meu anjo da guarda, com São Miguel, mas ainda é tão pouco, Padre, tão pouco diante daquilo que eu posso receber, né, dele, porque o meu anjo da guarda, ao mesmo tempo que ele está comigo aqui, eu posso pedir a ele que leve diante de Deus as minhas orações. E isso é imediato. Ele está aqui, está lá. Não é igual nós, que hora que vai chegar. Não, ele está aqui. E no mesmo instante ele pode ir diante de Deus e apresentar diante de Deus a minha necessidade desta hora. Não é SEDEX, não é um e-mail, não é um contato de WhatsApp que eu vou mandar e será que vai chegar? Não, está lá. Já está lá. É diferente a logística, né, da condução angélica, é diferente. E quantas vezes eu perco este valoroso mensageiro porque eu quero fazer de outro jeito, eu não acredito, enfim, eu ignoro, né? Olha para o senhor ver. Quando a gente se deixa conduzir por Deus, Ele vai nos ensinando e vai nos mostrando, ó, o caminho é aqui, né? O caminho é aqui. Começa o dia muitas vezes sem rezar ao anjo da guarda, sem pedir a ele a sua condução. Me governe, me rege, me ilumina. Perco isso. E vou seguindo, batendo cabeça, né? Mas isso está disponível para mim, para cada um de nós. E nós estamos vendo que o Senhor, como diz lá o profeta Isaías, né, ele se deixa encontrar. E aqui nós estamos podendo fazer a experiência de perceber que o Senhor se deixa conhecer. Ele se dá a conhecer. A sua primeira fala. E a sua segunda fala aqui, a gente até aproveita para despertar nos pais, né? Já colocar esse costume, essa convivência das crianças, né, dos filhos, com o anjo da guarda, né? Rezar. Eu acho bonitinho algumas missas aí com crianças. E eu chamei lá na frente e falei, olha, quem de vocês sabe rezar ao anjo da guarda? Foram bastante crianças, sabe?
meu anjo da guarda, meu bom amiguinho. O resto eu não lembro. Me leve sempre para o bom Para o bom caminho. Então, os pequenininhos lá rezando, eu vi que era o pai e a mãe já ensinando. Algumas missas a gente até estava rezando com eles a oração do anjo da guarda. E pretendo, até a partir desse encontro agora, retomar, sempre no final da missa, rezar com eles. E por que não rezar até com os irmãos, né? Com os adultos? Isso é tão bom, a gente precisa fazer isso, né? Até para ir criando essa relação. Lembra que num desses encontros aí a gente dizia sobre os objetos, os símbolos, né? Sim, nas casas. sim. E a gente falava da medalha, né? Do anjo, a figura ou o quadro, seja lá o que for, do anjo da guarda perto da cama, né? Na cabeceira lá da cama, no quarto da criança, e já ia criando esse vínculo, essa relação. Então isso é muito bom, muito importante. Um dos meus filhos tem como padrinho um sacerdote. E ali no começo, né, antes mesmo da criança nascer, do meu filho nascer, esse sacerdote sempre teve esse cuidado de presentear. Os presentes que dava era voltado para a espiritualidade. Então, tinha ali a medalha, o quadro do anjo da guarda, para despertar naquela criança, né? Para que ele saiba, para que ele conhecesse que existe um anjo que o defende, né? Então, eu acho isso muito bonito e isso é importante. Às vezes nós somos padrinhos, chega ali a época do Natal ou aniversário da criança, a gente dá um jogo eletrônico, a gente dá uma boneca, mas e esse nosso papel de pai espiritual? Porque o padrinho é o pai espiritual, né? Esse papel de pai espiritual, eu não tenho que dar brinquedo. Eu posso dar um brinquedo, mas eu preciso desenvolver no meu afilhadinho a devoção ao anjo da guarda, que vai me acompanhar até o último instante da minha vida aqui. E vai precisar dar conta das minhas atitudes. Meu anjo da guarda vai dar conta diante de Deus das minhas atitudes. E vai ser provado diante de Deus, porque se eu errei, se eu não me salvei, vai ser cobrado dele, né? E por isso os nossos anjos estão ao nosso redor, né? Cuidando de nós. E quanto mais, Padre Taquinho, isso é importante dizer, quanto mais eu me abro ao meu anjo, mais ele se abre a mim. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais ele se relaciona, porque é uma via de mão dupla. Quanto mais eu o procuro, mais ele me procura e se revela a mim. Quanto mais eu ignoro, mais em silêncio ele fica. Ele está ali, mas fica em silêncio, né? Então, é importante isso. Nós irmos nos abrindo a São Miguel, ao nosso anjo da guarda, né? E nós também sabemos que existem os anjos que estão aí à nossa disposição. Nós, mãe, nós temos um anjo que nos defende como mãe, além do nosso anjo da guarda, que nos ensina a graça da maternidade. Nós ainda falávamos mais cedo, quando chegamos aqui no estúdio, né? Padre, o senhor tem um anjo para lhe cuidar como sacerdote, para lhe defender como sacerdote, né? E quando nós vamos sabendo que isso tudo de anjo está à nossa disposição, a nossa vida, nós vamos entendendo que, olha, eu estou amparado, estou sozinho não. Não tem que ficar batendo cabeça aí, triste, angustiado. Não estou sozinho. O Senhor está comigo. A sua mão me conduz. E me conduz por meio dos anjos. É bonito saber isso. E assim nós podemos afirmar que nós estamos cercados, rodeados pelos anjos. Sim. Né? Protegidos e amparados. Sim. Por eles. Né? E essa quaresma de São Miguel tem trazido isso de maneira bem intensa para nós. Sim. Não estamos sozinhos, estamos amparados, protegidos e guardados. Agora precisamos fazer, como você tão bem disse, né? Nossa parte, que é criar vínculo, criar relação, buscar conhecimento, né? Rezar com o nosso anjo da guarda. É isso mesmo. Assim você é convidado então a acender a sua vela,
a fazer o propósito da sua penitência, para juntos rezarmos mais este dia da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. 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 Rezemos a São Miguel, a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Rogai por nós, São Miguel. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Então hoje vamos falar um pouquinho, conversar novamente sobre, ainda na segunda hierarquia, hoje sobre as potestades. Então é o seguinte, o que nos é falado sobre esse coro angélico? Potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de um modo especial. E olha que interessante, cuidando de maneira especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. E está muito ligado também às potestades, a questão natural. Água, ar, fogo. É a natureza em si, né? Sim. Até tem um canto de Daniel que fala um pouquinho. Aí nós teríamos que
pegar para a gente poder ver, né? O cântico de Daniel. Mas fala da questão da força natural, né? Dessa força, desse coro angelical. É interessante, padre, porque se os anjos são a mão de Deus atuando, né? Toda vez que a mão de Deus atua, executando algo, fazendo algo, são os anjos. Sim. Né? Então, quando nós vemos aí realidades atmosféricas, naturais, né? São os anjos que estão atuando ali, né? Daquela maneira para produzir a mão de Deus, a ação de Deus no meio do povo de Deus, né? Do povo em si, das pessoas, mas é essa mão que vai conduzindo, né? Aqui na minha descrição vai dizer assim, ó: executam as grandes ações que tocam no governo universal do mundo e da igreja, operando para isso prodígios e milagres extraordinários, né? Então são esses anjos que atuam desta maneira, né? Manipulando ali a atmosfera, a água, o fogo, a natureza, para produzir o querer de Deus, né? Isso é muito bonito. Por quê? Porque se manipulam esses elementos, né? Olha que interessante isso, né? Se são eles que manipulam esses elementos, nós podemos dizer que também, assim como as potestades, que se eu pegar aqui na palavra de Deus em Efésios 6, que é muito comum de nós rezarmos como uma palavra de libertação, né? Nós vamos ver lá. Deixa eu achar aqui para nós. Efésios 6. E diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que devemos de lutar, mas contra aí aqui vem, os principados, que nós dissemos no dia de ontem, as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Então aqui, né, o autor sagrado vai nos dizer das potestades malignas, que também, como a gente disse num momento atrás, que receberam de Deus este dom, esta faculdade, e não perderam isso. Não perderam. Quando Deus dá algo para uma pessoa, Deus não tira. E como não tirou dos anjos estas faculdades, este poder, né? Então também as potestades têm ainda este poder de controlar os elementos, né? Podem agir de forma maligna por meio dos elementos, como os anjos celestes podem agir de forma benigna. E aí o senhor imagina a luta que é. E usando da força para o mal. Para o mal. Para o mal. E aí a gente pode ver a questão natural, né? A maldade, às vezes, por detrás do homem, né? Sim. Aí podemos ver a força desses anjos, né? Dessa potestade para o mal. Por exemplo, uma pessoa que faz queimada, pessoa que envenena as águas. Sim. Então, quer dizer, a força maligna que está por detrás. Atuando por da meio da ganância, natureza. né? Sim. Pensando só no dinheiro, e aí vai se destruindo tudo. Nós temos que ter assim uma atenção muito grande com o que acontece, né, na atualidade. Hoje o senhor pode ver, por exemplo, essa questão do sínodo da Amazônia, né? Algo que a nossa igreja está trazendo para refletir, e de repente você vê virar, como diz outro, uma grande uma realidade aí conflitante
profundamente conflitante, envolvendo a CNBB, envolvendo os padres, envolvendo o Santo Padre. E aí você vai vendo como a trama é feita por trás, toda essa queimada, tudo isso que acontece. Olha para você ver. Aí você vai vendo, aí sim você vai vendo o entrave, o combate dos anjos maus e bons, para prejudicar quem? Sempre a noiva, para prejudicar a igreja, né? E até é bom você tocar nesse ponto, Flávio, porque a gente tem visto tantos cristãos Tem se falado muito, né? Nossa, muito. E eu Muita tenho visto confusão. tanta gente assim de dentro da igreja compartilhando bobagens, sabe? Isso, há poucos dias, há pouco tempo, eu vi alguns jovens assim compartilhando algumas coisas e afirmando e colocando aquilo, sabe, assim, como se fosse verdade. E eu até fiquei olhando, fiquei pensando, falei, meu Deus, será que tem tanto entendimento assim? Será que estão sabendo mais que os nossos bispos, que o Santo Padre, né? Que é isso? A igreja é muito sábia, né? E a gente pode ver essa polêmica toda, né? Agora até o governo, né? Parece que querendo também participar. Parece que houve até uma certa declaração, né? Aí até do próprio presidente dizendo que há uma certa política por detrás do sínodo. Não tem nada disso. Tá? A missão da igreja é a evangelização, e evangelizar supõe sim defesa da vida, né? Da vida, do meio ambiente, porque e é isso que é a igreja importante. está preocupada, e esse é o objetivo, e as pessoas perdendo o foco, perdendo a beleza por situações, sabe, assim, tão, assim, não digo insignificantes, mas que estão na periferia. Exatamente. Estão na periferia ali da discussão. Não aconteceu ainda o sínodo, né? Houve aí um plano de estudo, né? Aí é o que eu sempre gosto de dizer. Antes, a gente tem que rezar. Nós estamos esquecendo desse fato. E até para você que põe aí em Facebook, critica muito, está criticando, compartilhando outras ideias aí, eu quero dizer para você, antes de fazer essas críticas, antes de ir contra o sínodo, antes de ir contra o Santo Padre, o Papa, né, os bispos e tudo, reze. Eu faço essa pergunta para você. Você rezou? E nunca se julgue senhor da situação, né? É senhor do autoconhecimento. E não tem uma visão reduzida, né? A Amazônia não é só Brasil. Amazônica, pega aí outros países e tudo mais. Então, quer dizer, é um momento da igreja estar sentada, não é discutindo, rezando. Sim. O sínodo é um momento de oração, de partilha, né? Ouvindo pessoas com conhecimento naquela área, debatendo ali, vendo como evangelizar, como aquele povo está sendo cuidado, como a natureza está sendo cuidada, que respostas a igreja pode dar para tantos questionamentos Sim. que estão ali e tudo. E qual é a nossa missão? Acompanhar, sim, né? Rezar, sim, e sem sombra de dúvida, deixar o Espírito agir. Sem dúvida. E não ficar perdendo, gastando tempo e muito menos ajudando em divulgações falsas, Negativas, erradas, exato. e que só enfraquece, né, a missão, né, da igreja, a evangelização, e não fazer isso. E eu quero dizer para você que é católico, né, seja católico autêntico, vá compartilhando qualquer ideia, né, vá saindo aí, dando o seu parecer, sem ter conhecimento. Ter conhecimento é o seguinte, não é ler um artigo e achar que está pronto para ir falando. Já sei, sou doutor naquilo. E eu, por exemplo, algumas pessoas vieram perguntar. Eu tive a graça de poder conversar um pouquinho, mas o que o senhor me fala? Qual o juízo o senhor emite disso? Nenhum, porque não é tempo de emitir juízo. Muito bem, É padre. tempo de rezar. Não reuniram ainda, não houve nenhuma exortação, não houve nenhum documento, como que eu já vou emitir juízo? É isso mesmo. Houve um plano de estudos, né? Que alguns assuntos saíram, e tem que haver. Sim. Vão chegar lá sem saber o que vão dizer,
chegar lá sem levantar as problemáticas? Sim. Lógico que não. Então, houve um plano de estudos, de oração, né? E tal. E daí surgiram várias situações. E que, assim, não bateram, sabe? O Santo Padre não bateu o martelo naquilo, né? É assim, vai ser assim agora. Então, tome cuidado, viu? Eu lembro, eu sei que tem causado muita polêmica, é a questão de homens casados, né? Lá para poder ser ordenados sacerdotes. Gente, acalme, viu? Tranquilize. Eu não tem nada disso aí. Então eu lembro muito quando aconteceu o sínodo dos bispos, né? Para a família, né? Nossa Senhora, quanta coisa saiu. Inclusive o sínodo foi feito 2 vezes, né? E saiu de tudo. A mesma coisa. Só que agora parece estar pior, porque parece que alguns católicos estão mais intolerantes, sabe? Parece que estão se sentem reis, né? Se sentem poderosos, se sentem assim, no direito de dizer ao Santo Padre o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, se sentem no direito de dizer para os nossos bispos, olha, é por aqui que tem que guiar e não por ali. Não, os cabritos quer guiar o pastor, pastor, né? e não é por isso. aí, tá errado, né? Então agora a gente vê isso de maneira mais forte, mais intensa. E eu quero dizer para você, tá errado, coloque-se no seu lugar, viu? Coloque-se no seu lugar. Você é ovelha, você não é pastor. E reze e seja obediente. Está lhe faltando obediência, que a gente tem falado muito aqui. Abaixe a cabeça, reze e acompanhe. Essa é a nossa missão, viu? E aí, falando desse hino da família, saiu de tudo. Nossa, o Santo Padre agora vai autorizar, pode viver divorciado tranquilamente, divorciado vai poder ser padrinho, divorciado vai poder comungar, e isso e aquilo, e tantas situações. A igreja agora vai aceitar diversas situações de relacionamento, mas saiu de tudo. Acabou o sínodo, o Santo Padre, né, porque é um escrito dele, mas lógico, com todo o respaldo, em tudo aquilo que foi acolhido, tudo aquilo que foi rezado, tudo aquilo que foi trazido também pelos... Aí tem um parecer final que é dele. Parecer final, pelos bispos e tudo. É a igreja que escuta. Olha aí que maravilha. Mudou alguma coisa da igreja quanto aos casais? De maneira alguma, não mudou nada. Aquilo que não podia, não pode. O que não está certo, continua não estando certo. Porém, saiu uma palavra nova. Isso sim, sejamos acolhedores. Vamos trazer para o meio esses irmãos nessas situações. Vamos mostrar para eles que a igreja é mãe, né? Que é algo novo? Não, a igreja sempre disse isso. João 23 dizia, a igreja é mãe. A igreja é mãe. Mas o sínodo trouxe novamente essa palavra, dando... Atualizada. Né? É a mesma coisa agora com o sínodo, sabe? Então, não vamos ficar fazendo julgamentos, sabe? E eu tenho uma preocupação muito grande, porque tem crescido muito no nosso meio, né? Leigos assim, que infelizmente querem dizer por onde deve conduzir a igreja, por onde não deve e tudo mais, sabe? Escuta 2, 3 videozinhos na internet e já se sente doutor daquele conhecimento, mal leu um livro, mal leu uma exortação, mal leu uma catequese e já se acha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Cabrito que quer tomar o lugar do pastor. Eu tenho uma palavra, Padre Taquinho, que foi da liturgia de ontem, que vai dizer para nós, ontem ou antes de ontem, foi da liturgia 10 de setembro, antes de ontem, que vai dizer assim, estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia ou doutrina falsa, baseando, olha a igreja que propõe para nós nesse tempo, a sabedoria da igreja, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. É o que está acontecendo. E aí o autor sagrado vem, olha, cuidado, gente. Cuidado, porque a gente vendo a ação dos anjos, como a ação é meticulosa, como a ação é certeira, também para o mal, ela é meticulosa e muitas vezes certeira. Sim.
alcança o seu objetivo. Nessa questão do sino, a gente vê claramente, os anjos caídos alcançando êxito na vida de muito cristão católico. Se levantando contra o pastor, se levantando contra os bispos, se levantando contra os padres. Nós temos sim, padre, que ter uma opinião, nós temos que ter um conhecimento, mas esse nosso conhecimento, padre, ele nunca pode ultrapassar a nossa obediência. Ou nós não somos igreja, né? Ou nós obedecemos, ou nós obedecemos. A quem nós vamos obedecer? Ao conhecimento? A esse conhecimento aí que o autor sagrado nos diz para tomar cuidado com essas filosofias, com os pensamentos dessas doutrinas falsas? E toda essa situação, Flávia, traz confusão. Gera e quem é o pai isso. da confusão? É o maligno. É o demônio. Gerando confusão, mexe na fé, no segmento de muitas Enfraquece. Eu disse essa palavra agora há pouco. Enfraquece a fé, enfraquece a igreja. Infelizmente. E é isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. E aí você que está achando, viu, que está achando que está fazendo um bem danado para a igreja, você que está achando assim, se sentindo muito religioso, eu sou um católico e tanto. Você está sendo causa, muitas vezes, de enfraquecimento na igreja. Sim. Sabe, essas confusões, perturbações. A gente vai vendo aí muitos vídeos, muitos áudios, né? As pessoas só estão causando confusões sobre o povo, no meio do povo. Não pode, de maneira alguma. Outra coisa que me assusta muito também é ver que pessoas lendo, procurando se informar, seguindo pessoas que são capacitadas, até são, sim, sem sombra de dúvida. Não é essa a questão. Mas, assim, um pouco contrárias a questão da obediência, a questão da hierarquia. Está querendo apontar erros de bispos, né? A CNBB sofreu muito com isso, né? E ainda sofre um pouco. E não vejo, às vezes, a pessoa pegar um livro da igreja, um documento da igreja e ler. Sim. Por exemplo, nós temos as diretrizes aí da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, já aprovada, né, pelos nossos bispos e tal, estão sendo agora aplicadas de acordo com a dinâmica pastoral, né, de cada caminhada pastoral de cada diocese. Eu até pergunto, você já leu? Já tem aí, né, os documentos da igreja, né, o catecismo, né, compêndio, doutrina social da igreja? Você conhece? E às vezes fica pegando livros, obras de um, de outro aí, que às vezes vai dispersando, às vezes vai... E você vai sendo enganado, achando que está tranquilo, que está com muito conhecimento, que está... Cuidado. Eu vejo assim, que nós estamos numa época agora, e ninguém me tira isso da cabeça, Flávio, mas isso é uma questão pessoal. De repente não é a visão da maioria, né? E nem precisa ser também. Mas eu vejo assim, nós estamos num mundo muito intolerante e que é bonito criticar. E que é bonito ir contra. Então, o importante é ir contra, o importante é criticar e o importante é fazer isso. E aí não importa se eu conheço bem, se eu não conheço. É um período aí de perseguição, né, CNBB, a gente pode dizer que é perseguição, porque era mesmo. Quantas pessoas a gente está conversando não sabia nem o que era CNBB? Começa até pelo nome, a gente vai vendo por aí. Confederação. Eu falei, nossa, mas você está criticando o CNBB, não sabe nem o que é conferência? Tem diferença de confederação? Não está sabendo nem a nomenclatura. Não sabe a origem, não sabe a história, não sabe a ação, a atuação, mas é bonito criticar, é bonito falar mal e tudo mais. Não é por aí que a gente constrói o reino de Deus, não é por aí que a gente é instrumento de Deus, não é por aí que a gente edifica, né? Não é por aí que a gente faz o evangelho encontrar espaço, encontrar eco, crescer, né, no meio do povo. Mas é pela docilidade, né? Pela mansidão, pela ternura. Lógico, sendo crítico, tendo a sua opinião, tendo seu conhecimento. Isso é importante, sim, sem dúvida. Mas nós falávamos também, né, em outros encontros, fazendo a sua crítica, colocando a sua posição,
no lugar certo para a pessoa certa. Sim. Né? E isso ajuda, isso edifica a igreja, né? Não de maneira errada. Né? Então, toma cuidado. E hoje eu gostaria de deixar para vocês a pergunta. Você tem sido causa de entendimento, de crescimento ou causa de confusão? Né? E aí, retomando aqui sobre a potestades, eu só queria relatar o seguinte, que lá no Cântico de Daniel, né, no louvor das criaturas ao Senhor, o cântico está lá no capítulo 3, versículo 57. Então, lá fala das obras, né? Obras do Senhor, bendizei o Senhor. E vai descrevendo, narrando cada uma delas. E lá fala, águas do Senhor, bendizei o Senhor. Lá no versículo 61, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Então, tudo isso também para poder confirmar que essa presença, né, do coro celestial junto à ordem natural. Sim. Aí das coisas, tá bom? Que São Miguel, então, nos ajude, nos faça compreender, né, a vontade de Deus, os desígnios de Deus e a vivermos bem. Sim. Porque esse é o grande propósito de Deus, que o homem viva bem. São Miguel, o Padre Taquinho, ele obedeceu. Sempre. Sempre. E aqueles anjos, mesmo os criados perfeitos, né, a terça parte, se rebelou na desobediência. Hoje a igreja nos chama, obedeça. É a igreja que nos chama, obedeça. Não estou entendendo, mas obedeço mesmo assim. Porque creio que Deus deixou alguém preparado, guiado pelo Espírito, né, para guiar a nossa igreja. Papa Francisco está preparado, guiado pelo Espírito, para guiar a nossa igreja, né? Quando a gente era jovem, a gente dizia, tinha um ditadozinho, não sei se eu lembro desse ditado, mas dizia assim, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Porque eu sou um membro da igreja. Eu estou com a igreja. E a igreja precisa, antes de mais nada, não da minha opinião, mas da minha oração. Sim, isso ficou bem claro nesse encontro nosso hoje. É com o joelho dobrado que a gente ajuda na edificação da igreja. Viu? E não com a língua. Não com a língua. A língua é o que menos deve ser usado. Mas é o que a gente mais usa. E hoje, os dedinhos em celular, né? Passando a tela. Isso para os celulares modernos, né? É só de passar a tela. Sim. E aquele celularzinho mais antigo um pouquinho, que é as teclinhas. As teclas. Cuidado, não é do seu dedinho. E cuidado com os dedinhos, né? Que você fica assim na telinha e assim para o outro. E cuidado com a boquinha, né? É o joelho. Nossa igreja é do joelho. É o joelho. E é o que a gente usa pouco. Pode ver que até pouco. Quando a gente vai rezar, a gente ajoelha, fica 1 minuto ajoelhado, pronto. Já quer levantar. Mas já vai para lá, já vem para cá e dói, porque nós nos acostumamos. É verdade. Nós somos acostumados a... É São Miguel que está dizendo para nós, ó, gente. É para ajoelhar. Então agora para o sínodo aí da Amazônia, ajoelhe, viu? Não fique na posição de pé, debatendo, né, de frente, na arrogância, não, de joelho dobrado. Mostre que você é um bom cristão. E aqui eu encerro esse momento nosso, Flávio, lembrando daquela fala. O demônio, né, ele pode até se revestir com o manto da humildade, mas nunca com o manto da obediência. É, Santa Faustina. Então, é por aí. Obedecer, sempre. Mesmo sem entender, obedeço. E assim nós fazemos, então, a nossa consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço,
sendo como sou, um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. E que esta bênção chegue sobre você, caia de mansinho em seu coração, chegue em sua casa, nas suas intenções, na sua família, e faça com que você viva verdadeiramente a filiação divina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.